Existe um papo estranho sobre crenças, mas eu quero esclarecer uma coisa muito importante para você. A neurociência, a ciência moderna, já explica muito bem como o seu cérebro funciona e como as suas crenças determinam a sua realidade. Eu sei, muitas vezes você ouviu gurus, místicos, espiritualistas falando sobre crença, e talvez você até seja uma pessoa espiritualista, mas mesmo assim ainda não se entendeu de fato com esse assunto. Mas a verdade é uma só. As suas crenças determinam absolutamente todos os seus resultados. E eu vou ilustrar isso para você com uma história muito simples. Na década de 50, era fato notório para a ciência da época que era impossível qualquer pessoa, mesmo um atleta de elite, no caso um atleta olímpico, correr 1 milha em menos de 4 minutos. Isso era impossível, existiam vários artigos e múltiplos profissionais de várias áreas falando sobre isso. Até que surgiu um cara chamado Roger Bannister. E o que ele fez? Ele decidiu que ele iria quebrar essa marca do humanamente possível, então ele contratou um preparador mental, um preparador físico e começou a fazer um processo até que finalmente ele alcançou esse feito e conseguiu correr ali 1 milha em menos de 4 minutos. Sabe o que aconteceu depois? Muitas outras pessoas começaram a atingir esta marca. E no mesmo país que ele estava, em outros lugares do mundo, e hoje é absolutamente normal. Qualquer corredor básico consegue correr 1 milha em 4 minutos. Mas por que isso não acontecia até Roger Bannister? Isso é um grande exemplo de como as crenças determinam o seu resultado e tudo aquilo que você chama de realidade. Né? Por isso ser um conhecimento de senso comum que aquilo não era possível, as pessoas faziam jus a um dos grandes mecanismos da crença, que é justamente manipular as suas habilidades, as suas capacidades. Então existe um fenômeno físico no seu cérebro que recorta boa parte daquilo que o seu cérebro capta de informação para trazer para a sua mente consciente, para a sua consciência. E é uma partezinha bem pequenininha da quantidade de informações que o seu cérebro capta. E qual que é o grande mecanismo que essa parte que se chama sistema de ativação reticular ascendente utiliza para decidir o que o seu cérebro vai recortar da realidade? Justamente o seu sistema de crenças. Ao contrário do que as pessoas pensam, as crenças não são apenas crenças religiosas. As pessoas que não conhecem, não sabem nada do assunto, falam de crenças como sendo algo tolo, de uma forma pejorativa, porque elas simplesmente não entenderam que a crença é o que conecta a tua consciência com a realidade que você percebe. A crença, o sistema de crença, é parte fundamental daquilo que chama o seu mapa da realidade, né? E como que esse exemplo que eu te dei explica claramente isso que eu estou falando? A partir do momento que o Roger Bannister quebrou essa marca, muitas pessoas perceberam que aquela dúvida em relação ao potencial humano, no caso de correr 1 milha em menos de 4 minutos, não era real. Ou seja, a experiência é uma das formas de quebrar uma determinada crença. Então, quando ele trouxe a experiência prática, aquele sistema de crença do corpo científico da época, dos atletas da época, dos interessados da época, foi obrigado a ser reavaliado. E é muitas vezes isso que acontece de forma negativa com as pessoas quando elas sofrem um trauma, por exemplo. Elas acreditam que é seguro sair em determinada hora, em determinado lugar. Aí, de repente, acontece uma coisa ruim, um assalto, um sequestro, uma coisa. E a partir daquele momento, a experiência muda o sistema de crença da pessoa em relação àquilo e pronto, instala-se uma crença a partir de um trauma. Então, o que eu quero que você entenda? Existem muitas pessoas falando sobre como se livrar de crenças e eles usam apenas um
mecanismo, que é você discutir com a crença. Isso funciona para apenas 5% da população mundial. Por quê? As crenças, elas têm os seus componentes, e um dos componentes é a sua comunicação. Mas o que realmente determina uma crença é o que acontece no seu cérebro e na sua mente. E se você não realizar um trabalho específico, bem elaborado, apoiado em ciência, em prática e em metodologias como a que eu uso, por exemplo, que são validadas há mais de um século, você definitivamente não muda uma crença. E como você sabe que você mudou uma crença? Do mesmo jeito que você sabe que você se traumatizou. Estou usando esse exemplo para que você tenha um entendimento claro. O mesmo processo que gera o trauma, que é a instalação de uma nova crença negativa, que te faz sofrer, que limita suas capacidades e habilidades, é um processo de instalação de uma crença poderosa, por exemplo. A pessoa que não acredita em si mesmo, que não acredita que as coisas são possíveis, que não acredita que o que ela pode realizar pode acontecer, quando ela instala na mente dela a crença de que é possível, de que ela merece e de que as coisas são possíveis de acontecer, ela sente na hora, instantaneamente, você começa a agir, pensar e reagir de formas totalmente diferentes. E como que funciona essa dinâmica em termos de consciência e neurologia? Eu imagino que você já tenha visto um retroprojetor, certo? Talvez você já tenha ido no cinema, eu imagino. Quando você vai ao cinema, você tem um retroprojetor. O retroprojetor tem um filme que é o que passa no telão. Vamos dizer que o filme que passa no telão é a realidade da forma com que você percebe. O que seria, então, as crenças? As crenças, o seu sistema de crença seria o filme que você está vendo. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo, que é insegura, ou que tenta e não consegue, o seu filme, né, a projeção da sua consciência para a realidade, o que você capta, o que você observa, as oportunidades que você percebe ou não, elas são totalmente vinculadas, dependentes do seu sistema de crença. Mas fizeram você acreditar que crenças é algo bobo, algo tolo ou apenas coisas religiosas. Mas, na verdade, o sistema manipula o seu sistema de crenças o tempo inteiro, fazendo você acreditar que um lado é positivo, o outro é negativo, que aquilo faz bem para você, aquilo faz mal para você, que isso é certo e aquilo é errado. Tudo para lucrar muito com a sua ignorância sobre esse assunto. E esse é um dos temas que eu mais gosto de ensinar, porque não existe nada que realmente liberta ou desperta o ser humano tanto quanto conhecer o seu sistema de crenças e aprender a manipular, retirar aquelas crenças que não são úteis para os seus objetivos e colocar crenças que vão alinhar toda a sua neurologia, a sua capacidade vibracional e a sua percepção, expandindo inclusive a sua percepção da realidade para trazer sucesso para você e felicidade em todas as áreas. Se você quiser saber mais, visite os links que vão estar aqui na descrição e quem sabe eu vejo você numa das próximas turmas do Domine a Sua Mente, a Trilha dos Vencedores. O primeiro passo é entender e dominar o seu sistema de crenças. Não seja um ignorante sobre este assunto para que você não deixe a sua mente à mercê de pessoas e de grupos que realmente não querem o seu bem nem o seu desenvolvimento. Te vejo lá.